Olá, alunos de Cálculo N1. Continuamos nossa aula. Dessa aula a gente vai aprender algumas técnicas mais diretas de como calcular limite, né? Lembrando que no vídeo passado a gente viu como calcular o limite usando apenas a definição, né? Seguindo os passos da definição. E aí a gente viu que é um pouco... não é tão simples o processo. Então agora a gente vai ver técnicas mais diretas e mais simples de como calcular limites, tá? É importante observar que essas técnicas são mais simples e sempre que pedir para você calcular um limite, você pode usá-las, né? Agora também tenha atenção na formulação dos exercícios e das questões que são exigidas. Se uma questão pedir explicitamente para calcular o limite usando a definição, você deve usar a definição como a gente fez no outro vídeo. Já se a questão pede apenas para calcular um limite, então você pode ficar livre para usar o que achar mais simples e eventualmente uma dessas técnicas aqui que a gente vai passar, tá? Mas sempre a questão, a formulação, o enunciado vai indicar essa situação. Então estejam atentos a isso, tá? Então a primeira situação que a gente vai destacar é o que a gente chama de substituição direta. Deixa eu ajustar aqui minha caneta. Substituição direta. Como é isso? Substituição direta. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, se eu calcular o limite quando x tende a 3 do x quadrado, né? Pelo que a gente já viu até da definição, a gente poderia raciocinar assim, que é aquela ideia do chute que a gente estava dando. Quando x se aproximar de 3, x quadrado vai se aproximar de 3 ao quadrado. Então, o que a gente espera do valor desse limite é que ele dê 9. Esse valor aqui também é o valor que você obtém se você substituir diretamente aqui na função x², substituir por 3. Daí vem o nome substituição direta. Às vezes é possível substituir diretamente o valor do qual o x está se aproximando na função, tá? Então, isso é a substituição direta, né? Veja, nesse caso aqui, que foi o primeiro exemplo que a gente estudou, foi o limite quando x tende a 1, x² menos 1 sobre x menos 1. Nesse caso, não dá para fazer substituição direta, né? Porque o 1 não está no domínio da função. Ou seja, se eu substituir, vai gerar uma expressão do tipo 0 sobre 0, e expressões desse tipo não estão definidas. Então, aqui gera uma situação 0 dividido por 0. Isso aqui é uma indefinição, que a gente chama. Então, não dá para fazer substituição direta aqui, ok? Já aqui, dá para fazer substituição direta, né? Veja, aqui eu estou dizendo, se você substituir o x por 1 aqui, vai gerar 1 ao quadrado menos 1, 0, em cima. E embaixo 1 menos 1, 0. Fica 0 sobre 0, que é uma indefinição. Então, a substituição do x por 1 na fórmula da função leva a uma indefinição. Então, aqui não dá para fazer substituição direta. Já nesse caso aqui, você substitui o x por 3 na fórmula da função e gera um número. Não há problema nenhum. De fato, o 3 está no domínio da função do segundo grau, que o domínio dela é os reais. Então, substituição direta é essa coisa, né? Como eu disse, nesse caso, às vezes não
a questão do limite não é tão interessante porque você calcula diretamente a função, né? Mas é um caso importante de limites, tá? Substituição direta. E esse é o melhor caso porque você obtém o valor do limite simplesmente substituindo a função, e é o que você deve tentar primeiro para ver se é possível, tá? Então, nossa pergunta é: quando é que isso aqui é possível, fazer substituição direta, e quando é que não é possível, tá? Então, a resposta para isso é a seguinte: para as funções linear, ou do primeiro grau, né? Do segundo grau, quadrática. Esses são dois exemplos particulares de funções polinomiais. Então, estariam inclusas nessas polinomiais, mas eu escrevi explicitamente para enfatizar. Então, se for linear, quadrática, polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica. E aqui tem várias, né? Trigonométrica. Trigonométrica inversa. Então, para essas funções aqui, se o número A está no domínio da função, o limite quando x tende a A do f de x, esse limite ele pode ser obtido por substituição direta. Ou seja, você simplesmente substitui no f de x o valor do A, né? Ou seja, a gente está dizendo que o limite de f de x quando x tende a A é o próprio f de A, tá? Desde que o A pertença ao domínio da função e a função seja um desses tipos que a gente classificou, tá? E f seja um dos tipos listados acima. Então essa é a primeira coisa que você vai tentar ao fazer um limite, tá? Se você se deparar com a função linear, quadrática, polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, trigonométrica inversa, então o limite ele pode ser obtido por substituição direta se o valor do qual você está se aproximando estiver no domínio da função. Então você verifica se a função é um desses tipos aqui e também verifica se o número do qual você está se aproximando pertence ao domínio da função, tá? Se essas duas coisas acontecerem, você faz a substituição direta e nesses casos geralmente é a coisa mais simples que se tem a fazer, tá? Então vamos voltar aos exemplos. Então, por exemplo, se eu quero calcular o limite quando x tende a 2 de x². Então o que é que eu vou verificar? Vou verificar que isso é uma função quadrática, tá? Deixa eu escrever aqui em detalhes. x² é uma função quadrática. Com o domínio sendo os reais.
Por isso que você tem que saber o domínio das funções, que é o que a gente viu nas aulas passadas. Então, o número do qual o x está se aproximando, que aqui é 2, o a, o 2 pertence ao domínio da função. 2 está no domínio da função. Logo, eu concluo que o limite pode ser obtido por substituição direta. Então, nesse caso aqui, você vai obter o limite, substituindo o 2 no lugar do x, vai ficar 2 ao quadrado, e isso vai gerar 4. Ok? Então, substituição direta se aplica nesse caso. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, limite quando x tende a 3 do número de Euler elevado a x. Então, a função f de x igual ao número de Euler elevado a x é exponencial. Aí você tem que lembrar o domínio, tá? O domínio é os reais. Então, o 3 está no domínio. Como ela se classifica como uma função que está naquela lista e o número a, que é o número 3, nesse caso, está no domínio, o limite pode ser obtido por substituição direta. Ou seja, o limite de e elevado a x quando x tende a 3 vai ser o próprio e elevado a 3. Tá? Se você quiser, deixa assim. Se você tiver com a calculadora e quiser fornecer uma aproximação, tudo bem, mas é mais interessante deixar assim. Ok? Então, a gente está justificando aqui que a substituição direta se aplica, né? Então, veja que nesses casos fica simples de calcular o limite, né? Vamos continuar aqui. Limite do seno de x quando x tende a π. A função também é uma função que está naquela lista, nesse caso é uma função exponencial, né? Então, a função f de x igual a seno de x é uma função trigonométrica. Está lá naquela lista, lá de cima. O domínio das funções trigonométricas, quer dizer, do seno e do cosseno, é os reais. Domínio é R, conjunto dos números reais. Então, o π está no domínio da função. E então o limite pode ser obtido por substituição direta, porque satisfaz os dois requisitos que a gente listou, né? Da função estar naquela lista e também de o número estar no domínio da função. Então, o limite pode ser obtido por substituição direta. Então, nesse caso, vai dar o seno de π. Né? O seno de π, você deve lembrar do que a gente discutiu, ele vale zero. Ok? Vamos mais exemplos. Se a gente pensar, nesse caso aqui, limite
quando x tende a π sobre 2 da tangente de x. Aí a gente vai ver que a função tangente de x é uma função trigonométrica, está na lista. A função f de x igual a tangente de x é uma função trigonométrica. Isso quer dizer que ela está na lista da gente. Mas acontece o seguinte, esse número aqui, π sobre 2, não está no domínio da função. Não está no domínio da tangente. Tá? De fato, volte lá nas aulas de funções trigonométricas e veja, né? Ou então relembre, deixa eu colocar aqui de outra cor, né? Relembre que a tangente de x é o seno dividido pelo cosseno. Só que o cosseno de π sobre 2, que é o ângulo correspondente a 90, seria zero. Tá? Então, a tangente de π sobre 2 seria o seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2. E isso aqui é zero, então não existe. Ok? Então, não está no domínio da tangente, tá? Em particular, a gente não pode usar esse critério aqui, ó. Tá? Então, A não está no domínio da função. Então, o que é que a gente pode dizer nesse caso aqui? A gente só pode dizer que o critério não se aplica. A gente não falou nada além disso. O critério da substituição direta não se aplica. Aí fica a dúvida, será que esse limite existe, não existe? O que é que pode ser feito? Né? A gente não sabe, só sabe que aquele critério que a gente estava usando, ele não vai se aplicar nesse caso. Né? Por exemplo, aqui nesse caso também não dá para fazer substituição direta. Só que nesse caso aqui B foi o primeiro exemplo que a gente construiu nas aulas anteriores e a gente viu que o limite vale 2. Tá? Então, o fato de você não fazer substituição direta não quer dizer que o limite não exista, tá? Pode ser que exista ou não, mas o que a gente pode dizer por enquanto é que a gente não sabe, porque o critério que a gente tem, que é a substituição direta, não vai dar para usar ele, ok? Vamos continuando. 5. Se eu pegar o limite, eu acho que eu comecei... Vou botar aqui 1. Eu comecei com A e depois mudei para a numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O limite quando x tende ao número de Euler do ln de x. Aí você vai lembrar que o ln é uma função logarítmica, né? Na verdade, seria o limite. O ln quer dizer o log na base e, que é o número de Euler, quando x tende a e. Então, a gente sabe que a função está na lista, a função logarítmica, né? A função f de x igual a ln de x é logarítmica. Então, está listada aqui entre as funções que a gente disse que permite fazer substituição direta. Tá? E aí agora a gente tem que verificar se o número do qual o x está se aproximando, que é o a, se ele está no domínio da função.
Então vamos ver. O número está no domínio da função. Lembre qual é o domínio da função, tá? No domínio da função ln, tá? Que é os reais, né? Perdão, que é os reais positivos tirando o zero. Então, intervalo dos números positivos. E o número é um número positivo, é um número irracional que vale aproximadamente 2,7. Tem uma expansão infinita. Então, sim, esse número está no domínio, tá? Logo, o limite pode ser obtido por substituição direta. Ok? Então, para calcular esse limite, a gente simplesmente substitui no lugar do x o valor de e aí eu teria o log na base do número né? Lembre da definição de logaritmo. Qual é o expoente que eu tenho que colocar no para que o resultado dê e? Claramente esse expoente é 1. Tá? Então esse limite também por substituição direta. Ok? Vamos mais exemplos. Se a gente quer calcular o limite da secante de x quando x tende a π sobre 4. Então, a gente vai verificar se a função está lá na lista. Essa é uma função trigonométrica. Aí você tem que lembrar o domínio dessa função. Tá? Aí, relembrando que a secante de x é 1 sobre cosseno de x e, portanto, estará definida sempre que o cosseno for diferente de zero. Tá? O cosseno ele é zero quando o cosseno de x é igual a zero, quando x é do formato colocar assim 2n mais 1 π sobre 2, ou seja, um múltiplo ímpar de π sobre 2, tá? Então, o domínio da secante vai ser desse modo. Veja que aqui esse π sobre 4 não é um número dessa forma, não é um múltiplo ímpar de π sobre 2, né? Os números desse tipo aqui se encaixam, a gente poderia dizer assim, né? 5π sobre 2 é um múltiplo ímpar de π sobre 2, 3π sobre 2, menos 7π sobre 2, e assim vai. Então, são números que têm essa cara aqui, eles se encaixam nesse formato. Mas o π sobre 4 não, tá? Então, quer dizer que o π sobre 4 está no domínio da secante. O domínio da secante é os números que excluem esses daqui, né? Então, só relembrando, o domínio aqui é todos os números reais que não forem daquele tipo, ou seja, que forem diferentes de um múltiplo ímpar do π sobre 2. Tá? Esse daqui não é. Então, o limite pode ser obtido por substituição direta. Então, o limite pode ser obtido por substituição direta.
Se a gente substituir aqui diretamente, vai ficar secante de π sobre 4. Secante de π sobre 4, por essa expressão aqui, é o inverso do cosseno de π sobre 4. Π sobre 4 está associado ao ângulo de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o inverso disso é 2 sobre raiz de 2. Se você quiser, você pode fazer uma racionalização aqui dos denominadores, né? Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, e você vai ver que quando simplificar, isso vai dar igual a raiz de 2, tá? Mas se você deixar assim ou assim, vai estar certo, ok? Então, essa é uma possibilidade. Agora a gente pode... deixa eu colocar aqui mais alguns exemplos. Que tal 7? Limite quando x tende a 1 do arco tangente de x. Aí você vai lembrar do domínio do arco tangente, né? O arco tangente é uma função trigonométrica inversa, tá? F de x igual o arco tangente de x é uma função trigonométrica inversa. Cujo domínio é os reais, né? Lembre aquela coisa, a tangente a gente considera a restrição dela no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. A imagem vai ser os reais, né? Então, restringindo a esse intervalo, ela tem essa imagem e é injetiva. E, portanto, o arco tangente, que é a inversa, ele inverte domínio e imagem, né? Lembre disso. Veja, se você está com dificuldade nesses argumentos, é hora de voltar nas aulas anteriores e revisar, tá? A gente vai usar bastante esses conceitos de domínio e imagem aqui, né? Você está percebendo isso. Então, o domínio do arco tangente é os reais, tá? Então, 1 está no domínio, tá? Como o número 1 está no domínio da função, o limite pode ser obtido por substituição direta. Ou seja, né, o limite quando x tende a 1 do arco tangente de x, eu posso simplesmente substituir o x por 1, e aí vai ficar o arco cuja tangente é 1. Né? Isso aqui, lembre como é que eu calculo isso, né? Qual é o ângulo que quando eu calculo a tangente dá 1, esse ângulo é o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4 em radianos, tá? Então, esse tipo de função a gente pode obter por substituição direta, tá? A gente viu aqui alguns exemplos, mas a coisa ainda vai melhorar um pouco, tá? Não só para essas funções você pode obter o limite por substituição direta, como também se você fizer somas, subtrações, divisões ou multiplicações, ou até composições dessas funções, desde que o valor de A se mantenha no domínio da respectiva função, né? Da soma, ou da multiplicação, ou da função que aparecer.
Aqui eu esqueci de adicionar uma função importante, né? Funções racionais, né? Também estão nessa funções que são obtidas de raízes, tá? Então, funções racionais. Vou botar assim, função raiz de qualquer índice, tá? Para não causar dúvida. Função raiz também, qualquer raiz, tá? Também se aplica. Então também está nessa lista. Então só para fortalecer esse último item que eu coloquei, vamos colocar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, se eu quisesse o limite quando x tende a 49 de raiz de x. A função raiz tem domínio dos reais positivos. Tem domínio, inclusive o zero, né? O zero até mais infinito. 49 está no domínio da função. Logo, o limite pode ser obtido por substituição direta. Então a gente sabe que se eu trocar aqui o x por 49 vai dar certo. Raiz de 49 dá até para calcular, é 7, né? O valor exato. Então também substituição direta no caso de raízes. Tá? Como eu estava falando antes, né, a gente tem uma situação que é melhor que aquilo, tá? Melhor ainda. Se uma função é obtida daquela lista anterior das anteriores. Quem são as anteriores? Deixa eu mostrar para você, para não causar dúvida. Eu estou falando dessas funções aqui, né? Linear, quadrática, polinomial, exponencial, logarítmica, trigonométrica, trigonométrica inversa e também a função raiz que eu tinha esquecido de adicionar. Então, se uma função for obtida dessas por somas, subtrações, multiplicação ou divisão, se uma função é obtida das anteriores por somas, subtrações, multiplicações ou divisões, multiplicações, divisões, ou composições. Então, se uma função é obtida das anteriores somando, subtraindo, multiplicando, dividindo ou composições, o limite também pode ser obtido por substituição direta. Desde que, importante, desde que o número A, que é o valor do qual o x está se aproximando, esteja no domínio dessa nova função.
tá? Então, vamos reparar essa situação, né? Vamos fazer alguns exemplos, mais exemplos. Eu vou começar a numeração do... Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui é 8, então vamos começar do 9. Por exemplo, essa função aqui, limite quando x tende a 2 de x² mais o seno de x. Nesse caso, ela é uma soma de uma função quadrática com a função polinomial. O domínio da função quadrática é os reais. De uma quadrática com a trigonométrica, perdão, tinha falado errado. O domínio da função quadrática é os reais. O domínio da trigonométrica, seno, também é os reais. Então, como o domínio das duas é os reais, o domínio da soma delas também vai ser os reais. Essa soma eu posso calcular em qualquer número real, tá? Então, o domínio da função, deixa eu escrever em azul, o domínio da função f de x igual a x² mais seno x é os reais. E 2 pertence ao domínio, que é os reais. Então a gente pode obter o limite por substituição direta. Então aqui basta eu fazer a substituição do x por 2, vai ficar 2² nesse pedaço. Nesse pedaço vai ficar seno de 2. Tá? Então é 4 mais seno de 2. Então esse é o valor do limite, substituição direta. E assim vai as situações que acontecerem. Por exemplo, vamos ver mais algum caso aqui. O limite quando x tende a 3 do logaritmo na base 2 de 2 elevado a 3x mais 1. Aqui tem uma situação que é a seguinte, né? Você tem uma função que eu vou chamar de f de x, que é igual a 3x mais 1, uma função linear. Você tem uma outra função que seria a 2 elevado a x, que é uma função exponencial. E você tem ainda uma terceira função, que é a função logaritmo na base 2, que é uma função logarítmica, evidentemente. Você percebe que se você fizer se você fizer H composto com G composto com F nessa ordem, vai dar essa função que está aqui. Então, essa função que a gente tem aí, ela é uma composição de algumas funções que estão lá na lista, a linear, exponencial e logarítmica. Além disso, qual é o domínio dela, né? Lembre que domínio da composição é um pouco mais complicado, né? Lembra aquele detalhe que tinha, né? O domínio da composição tem que ser um número que está inicialmente no domínio da primeira, mas além disso, a imagem dele tem que cair no domínio da segunda. Nesse caso aqui, como são 3 funções, esse caminho fica um pouco mais complicado, né? Tem que estar no domínio dessa daqui, da f. Além disso, quando eu calcular a f, tem que cair no domínio de g. Mas além disso, g calculado em f de x tem que cair no domínio de h. Né? Ou seja, você usa aquele argumento, digamos assim, encadeado.
já que são 3 funções. Mas perceba que aqui o que vai acontecer é o seguinte: se você analisar as imagens e os domínios, você vai perceber que tudo vai bem aqui, né? De fato, o domínio da linear é os reais e a imagem também é os reais, porque aqui o coeficiente angular é diferente de zero. Então ela vai levar os números reais nos números reais. E aí quando você calcular aqui vai gerar um número real, né? Então a imagem disso daqui vai cair no número real. O domínio da g, que é exponencial, são os números reais. Então qualquer número que eu colocar para f vai gerar um número real. E aí o f de x vai ser um número real e aí vai estar no domínio da g. Então essa composição aqui 2 elevado a 3x mais 1 está bem definida. Além disso, quando eu calcular isso, obrigatoriamente vai dar um número positivo, porque a imagem da função exponencial são os reais positivos. E aí, como vai gerar só números positivos, cai no domínio do logaritmo, que é exatamente os números reais positivos, né? Quando eu digo positivos, o zero está excluído aqui nesse caso. Então aqui, digamos assim, tudo se encaixa bem, porque o domínio e a imagem da função linear são os reais. Então a exponencial recebe esse domínio de reais e joga para os reais positivos. E aí a logarítmica, que tem como domínio os reais positivos, recebe essa imagem de reais positivos. Então esta composição está bem definida no 3. Tá? Então, por esse raciocínio, eu digo para você que o número 3 está no domínio da composição. Então veja que você tem que saber bastante sobre domínio e imagem para usar esses argumentos. Tá? Então o limite ele pode ser obtido por substituição direta. Então nesse caso, o que a gente poderia fazer é simplesmente substituir no lugar do x, colocar o 3. Então vai ficar log na base 2. Deixa eu fazer até de outra cor para destacar mais. Fazer roxo. Então log na base 2 de 2 elevado a 3. No lugar onde tem x eu coloco o 3, que é o número do qual o x está se aproximando. Então vai ficar assim. Então isso vai dar o log na base 2 de 2, 3 vezes 3, 9 mais 1, 10, 2 elevado a 10. Aqui novamente, se você lembra da definição do logaritmo, você dá uma simplificada aqui, né? Porque a pergunta é: qual o expoente que eu tenho que colocar no 2 para obter como resultado 2 elevado a 10? E aí o resultado é o 10, né? Então esse é o valor do limite. Então isso é uma composição de algumas funções daquele tipo, tá? Vamos ver mais exemplos. Esse era o 10, exemplo 11. O limite quando x tende a 3π de deixa eu pensar aqui. Pensando log do cosseno de x. Tá? Log quando coloca assim, né? E não indica a base, é a mesma coisa que log na base 10. Tá? Então novamente é um caso semelhante ao anterior.
tá? A gente tem uma composição. O cosseno é uma função que o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, só que mais propriamente a imagem é intervalo de -1 a 1. Então isso aqui é a imagem, isso aqui é o contradomínio. O logaritmo, domínio é os reais positivos excluindo o zero. Só um comentário, eu estou sendo um pouco repetitivo, né, quando eu falo positivos excluindo o zero, mas é porque às vezes eu falo positivos e eu penso numa situação onde o zero está incluso, né? Por exemplo, quando eu falo de domínio de raiz de x, aqui estaria os positivos mais o zero. Então, positivos, a palavra significa os que são maiores que zero, de fato. O zero não está incluso. Mas toda vez que eu falo em positivos, eu tento enfatizar se o zero está ou não, para tentar não confundir a situação, tá? Então, explicando só esse defeito nas frases que eu estou falando. Sim, o logaritmo ele vai ter como domínio os positivos e como imagem os reais. Aí veja, se eu pegar esse número, ele está aqui no domínio do cosseno. Quando eu calculo o cosseno de 3π, vai gerar o resultado 1. E 1 é um número positivo, então eu posso calcular o logaritmo, tá? Então, o 3π está no domínio da composição. Então, 3π está no domínio dessa composição. Então, a gente pode fazer o limite por substituição direta. Então, vai ficar assim. Log do cosseno de 3π. Cosseno de 3π é 1. O logaritmo de 1, né, é o expoente que você tem que botar no 10 para obter como resultado 1, tá? Então, isso daí é zero, tá? Lembre que o gráfico do logaritmo sempre corta aqui quando x é 1, a altura dele é zero, né? Ele é um gráfico, aqui ele assintota nessa região e aqui ele vai subindo, curvando para baixo, tá? Então essa é a situação dessa composição, tá? Um outro exemplo é 11, 12. Se a gente quer o limite quando x tende a 1 de x² mais x mais 1 sobre x mais 3. Aqui a gente tem uma função polinomial dividida por outra função polinomial. Na verdade, em cima é uma função quadrática, né, do segundo grau, e embaixo é uma função do primeiro grau. O domínio de ambas é os reais. Só que quando a gente faz essa divisão, obviamente aqui no denominador a gente não quer que o x seja -3, senão vai zerar. Mas tirando isso, a função vai estar definida, a divisão entre elas vai estar definida. Então o 1 pertence ao domínio dessa divisão aqui, e essas duas funções são polinomiais, né? Então esse limite, por conta disso que eu falei, o limite pode ser obtido por substituição direta, tá? Então, como a função é uma divisão de duas funções polinomiais,
e o 1 não anula o denominador, então o limite pode ser obtido por substituição direta, né? O 1 não anula o denominador, isso quer dizer que o 1 pertence ao domínio da função dessa divisão, tá? Então o limite pode ser obtido por substituição direta, tá? Ok, o limite pode ser obtido por substituição direta. Então substitua x igual a 1 nessas expressões e aí você vai obter 1 ao quadrado mais 1 dividido por 1 mais 3, que vai dar 3 dividido por 4. Esse é o valor do limite, ok? Então esses exemplos mostram para a gente os casos em que você pode fazer a substituição direta, tá? Já dá um conjunto de técnicas bastante interessantes para você calcular limite, e aí a gente não recai naquela situação de analisar através da definição, né? Mas ainda existem outros casos onde a gente não pode fazer substituição direta e a gente às vezes nem sabe se o limite existe, né? Como alguns casos que a gente viu aqui, eu coloquei poucos propositadamente, né? Esse caso da tangente, a gente não sabe o que pode acontecer aqui, se esse limite existe ou não. Também aquele caso inicial que motivou a definição do limite. Então, quando não puder substituição direta, qual é a técnica que a gente vai usar, tá? Então essa é a próxima pergunta, né? Mas substituição direta foi a primeira técnica propositadamente, tá? É a primeira coisa que você deve tentar ao se deparar com o limite. Veja se é possível a substituição direta. Se for, é a técnica mais fácil que tem, tá? Então vou repetir que isso é importante. Primeira tentativa, primeira coisa que você deve fazer, né? Primeira tática que você deve usar, primeira tentativa deve ser a substituição direta. Aí você tem que se certificar se ela vai funcionar ou não. E se ela funcionar, é a maneira mais simples e rápida de obter o limite, geralmente, tá? Quando ela não funcionar, aí você vai ter que tentar outras técnicas, tá? Então, nas próximas aulas a gente continua fornecendo mais técnicas de como calcular limites. E aí a gente vai partir para situações onde a substituição direta pode ser que não funcione, ok? Então até a próxima.